Vivemos em um tempo em que os olhos do mundo estão atentos a guerras, crises econômicas, catástrofes naturais e a uma mudança acelerada no comportamento humano. A Bíblia, porém, já havia falado sobre tudo isso há milhares de anos. O livro do Apocalipse, junto com outros textos proféticos, revela sinais claros que antecedem a volta de Cristo e o fim dos tempos como conhecemos. Mas será que esses sinais já estão acontecendo diante de nós? Muitos preferem ignorar ou até zombar do tema, mas a verdade é que cada detalhe da profecia bíblica tem se cumprido com precisão. Este vídeo não é para trazer medo, mas para despertar sua atenção e abrir seus olhos espirituais. Hoje vamos explorar os 10 sinais mais marcantes do Apocalipse, aqueles que a Bíblia destaca como advertências para toda a humanidade. Prepare-se para refletir sobre o momento em que estamos vivendo e perceba como cada sinal aponta para uma mesma realidade. A volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. Fique comigo até o fim, porque o último sinal é surpreendente e pode mudar totalmente a forma como você vê os acontecimentos atuais. 1 degree. Sinal. Aumento das guerras e conflitos. Um dos primeiros sinais do Apocalipse mencionado na Bíblia é o crescimento de guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, Jesus alerta que nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Esse cenário não é algo distante, mas uma realidade cada vez mais presente diante de nossos olhos. Basta olhar para os noticiários e perceber a quantidade de conflitos armados, tensões políticas e ameaças entre potências mundiais. A violência não está apenas em campos de batalha, mas também nas ruas, onde o ódio e a intolerância se espalham. Esses acontecimentos revelam que o coração humano está cada vez mais distante do amor e da paz que vem de Deus. As guerras não só destroem cidades e vidas, mas também revelam a instabilidade do mundo e a fragilidade da humanidade sem Cristo. Cada conflito é um lembrete de que o mundo caminha para um desfecho profético. Não se trata de acaso ou de mera política, mas de um cumprimento claro das palavras de Jesus. Ao observarmos esse aumento de guerras e divisões, precisamos entender que Deus já havia nos alertado e que este é apenas o início dos sinais que antecedem o fim. 2 degrees, sinal. Fomes e crises alimentares. Outro sinal poderoso apontado pela Bíblia sobre o Apocalipse é a fome que se espalharia pelo mundo. Em Mateus 24, 7, Jesus declara que haveria fomes em diversos lugares, e essa profecia tem se tornado cada vez mais visível. Apesar dos avanços tecnológicos e da abundância de recursos naturais, milhões de pessoas ainda sofrem diariamente com a falta de alimento. Crises econômicas, mudanças climáticas, guerras e má distribuição de riquezas têm intensificado esse cenário. O contraste é alarmante. Enquanto alguns vivem no desperdício, outros lutam pela sobrevivência, enfrentando a escassez e a miséria. Isso nos mostra que a fome não é apenas um problema social, mas também um sinal profético que aponta para os tempos finais. A Bíblia nos alerta que no período do Apocalipse, o preço dos alimentos será tão alto que as pessoas terão dificuldade até mesmo para conseguir o básico. Já estamos vendo indícios dessa realidade em várias nações. Esse sinal nos lembra que a humanidade afastada de Deus se perde em injustiças e desigualdades. Como cristãos, precisamos enxergar esses acontecimentos não apenas como fatos trágicos, mas como confirmações de que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nós. O Apocalipse está cada vez mais evidente. 3 degrees, sinal. Terremotos e catástrofes naturais. Jesus também alertou em Mateus 24, 7, que haveria terremotos em vários lugares, e isso tem se cumprido com intensidade nos últimos tempos.
Basta observar os registros recentes. A frequência e a força dos tremores aumentaram significativamente, trazendo destruição e ceifando milhares de vidas. Mas não são apenas os terremotos. Furacões, tsunamis, incêndios florestais, enchentes e erupções vulcânicas também se multiplicam em diversas partes do mundo. Muitos especialistas tentam explicar esses fenômenos apenas pela ciência, apontando as mudanças climáticas e o impacto humano na natureza. Porém, para quem crê nas Escrituras, esses eventos são sinais claros de que a criação geme, como descrito em Romanos 8:22, aguardando a redenção prometida por Deus. O planeta parece gritar pelo peso do pecado e da corrupção humana. Cada catástrofe natural é um alerta do céu, mostrando que o fim se aproxima e que não temos controle absoluto sobre a terra em que vivemos. O homem constrói cidades, ergue tecnologias avançadas e se sente poderoso, mas em poucos segundos tudo pode ser abalado. Os terremotos e catástrofes naturais não são apenas desastres ambientais, mas lembretes proféticos de que o apocalipse está se desenrolando diante de nossos olhos. 4 degrees, sinal, epidemias e doenças mortais. Outro sinal profético do apocalipse é o surgimento de pestes e doenças em escala mundial. Em Lucas 21:11, Jesus advertiu que haveria pestilências em vários lugares, trazendo medo e incerteza à humanidade. Nos últimos anos, vivemos na pele o impacto de uma pandemia que paralisou nações inteiras, ceifou milhões de vidas e mostrou a fragilidade da ciência diante de um inimigo invisível. Além disso, vemos novas enfermidades surgindo e antigas doenças ressurgindo com mais força, mesmo em tempos de tecnologia e medicina avançada. Isso nos faz lembrar que o controle do futuro não está nas mãos dos homens, mas nas de Deus. Cada epidemia serve como um chamado ao arrependimento e à reflexão sobre a brevidade da vida. O medo que tomou conta do mundo durante crises de saúde mostrou o quanto o ser humano precisa de esperança verdadeira. A Bíblia já havia revelado que esse seria um dos sinais dos últimos dias, e é impossível negar como isso se encaixa nos acontecimentos atuais. Essas doenças não apenas afetam corpos, mas também desestabilizam economias, famílias e sociedades inteiras. São sinais claros de que o Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que já começa a se manifestar. 5 degrees, sinal, frieza espiritual e perda do amor. Um dos sinais mais marcantes do Apocalipse está registrado em Mateus 24:12, onde Jesus afirma: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Vivemos exatamente esse cenário. O coração humano tem se tornado cada vez mais insensível e a compaixão que antes unia as pessoas parece estar desaparecendo. O egoísmo domina relacionamentos, famílias se desintegram, amizades se desfazem por coisas banais, e a indiferença diante do sofrimento alheio cresce a cada dia. Muitos estão buscando apenas seus próprios interesses, e até dentro das igrejas é possível perceber a perda da paixão por Deus e pela vida espiritual. A fé que antes era fervorosa se tornou rotina para muitos, enquanto o mundo oferece distrações que afastam os cristãos da verdadeira comunhão. Essa frieza espiritual não acontece de repente, mas vai se infiltrando aos poucos, até que as pessoas se tornam insensíveis à voz de Deus. Esse sinal é um dos mais perigosos, porque não atinge apenas a sociedade de fora, mas também os que se dizem seguidores de Cristo. O esfriamento do amor e da fé revela que o tempo é curto e que precisamos vigiar constantemente, buscando renovar nosso coração para não sermos engolidos pela indiferença desses últimos dias. 6 degrees, sinal, falsos profetas e enganos religiosos. Em Mateus 24:11, Jesus declarou:
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é um dos sinais mais evidentes do Apocalipse em nossos dias. A cada ano, surgem líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus, pregando um evangelho baseado em interesses humanos, riquezas ou manipulação emocional. Muitos se apresentam como homens e mulheres de Deus, mas, na verdade, exploram a fé das pessoas em busca de poder e prestígio. O perigo é que esses falsos profetas não aparecem com rótulos de engano. Eles se infiltram de maneira sutil, usando até a própria Bíblia para sustentar suas mentiras. A consequência é um número crescente de pessoas iludidas, que acabam se afastando do verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse cenário não deve nos surpreender, pois o próprio apóstolo Paulo alertou que nos últimos tempos alguns dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. É por isso que precisamos estar firmes no conhecimento das Escrituras e atentos ao discernimento do Espírito Santo. Os falsos profetas são um lembrete de que a verdade está sendo atacada e que o inimigo tenta confundir até mesmo os escolhidos. Esse sinal é claro, o Apocalipse se aproxima e a fé genuína precisa ser preservada. 7 Degrees Sinal, perseguição aos cristãos. Outro sinal profético do Apocalipse, destacado por Jesus em Mateus 24:9, é a perseguição contra os que creem em seu nome. Ele disse: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O cristianismo sempre enfrentou resistência desde os tempos apostólicos. Mas nos últimos anos essa hostilidade tem se intensificado. Em muitos países, professar a fé em Jesus pode custar a liberdade ou até a vida. Igrejas são destruídas, missionários são presos e milhares de irmãos são impedidos de viver sua fé livremente. Mesmo em nações onde há liberdade religiosa, cresce a rejeição às verdades bíblicas e o desprezo por aqueles que defendem os valores do Evangelho. O que antes era respeitado, hoje é motivo de zombaria e ódio. Essa perseguição não se resume apenas à violência física, mas também se manifesta em ataques à moral cristã, cancelamentos e pressões sociais para que os seguidores de Cristo se calem. A Bíblia nos alerta que esse cenário só aumentará nos últimos dias. Por isso, precisamos estar preparados espiritualmente para permanecer firmes, mesmo diante da oposição. A perseguição é dura, mas também confirma que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Degree Sinal, avanço da imoralidade e da corrupção. A Bíblia nos alerta em 2 Timóteo 3:1-4 que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes dos prazeres, arrogantes e sem amor pela verdade. Esse sinal do Apocalipse é visível na sociedade atual. A imoralidade tem sido normalizada e até celebrada, enquanto valores bíblicos são rejeitados ou ridicularizados. O que antes era considerado pecado agora é tratado como algo natural e até incentivado. Vemos a corrupção se espalhando em governos, empresas e até mesmo em lares, mostrando que a humanidade está cada vez mais distante de Deus. A busca desenfreada por prazer, poder e riqueza tem se tornado o centro da vida de muitos, levando pessoas a viverem sem limites ou temor. Essa inversão de valores cumpre exatamente o que as Escrituras anunciaram: um mundo entregue à própria depravação. A imoralidade sexual, a banalização da violência e a corrupção em todas as esferas são sintomas claros de um coração humano corrompido. Isso não deve ser motivo de surpresa para os cristãos, mas sim um alerta para permanecermos firmes na santidade. O avanço da corrupção e da imoralidade é um dos sinais mais claros de que o Apocalipse não é apenas uma teoria distante, mas uma realidade que já se manifesta em nossos dias. 9 Degrees Sinal, avanço da tecnologia e o controle global.
Em Apocalipse 13, a Bíblia descreve um cenário em que o sistema mundial estará unificado sob a autoridade da besta, e todos terão de receber uma marca para comprar ou vender. Durante séculos, muitos não entendiam como isso seria possível. Mas hoje, vemos claramente como a tecnologia está pavimentando esse caminho. Sistemas de vigilância, inteligência artificial, moedas digitais e a crescente centralização do poder econômico e político apontam para um futuro onde o controle sobre as pessoas será cada vez maior. O que antes parecia ficção, agora é notícia diária. Já existem projetos que unem identidade digital, dados biométricos e formas de pagamento em um único sistema. A Bíblia nos mostra que esse controle global fará parte dos acontecimentos do fim, e a tecnologia é a ferramenta perfeita para viabilizar isso. Embora possua benefícios, quando usada por mãos erradas, pode se tornar um mecanismo de dominação sem precedentes. Esse avanço acelerado é mais um sinal de que as profecias estão se cumprindo diante de nós. O mundo caminha para um governo centralizado, e o cristão precisa estar atento para não ser enganado. O controle global por meio da tecnologia é um aviso claro. O Apocalipse está cada vez mais próximo. 10 degrees sinal. Pregação do Evangelho em todo o mundo. Entre todos os sinais do Apocalipse, existe um que se destaca como esperança para os cristãos: a propagação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus declarou: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Hoje vivemos um tempo único da história em que a mensagem de Cristo alcança lugares que antes pareciam impossíveis. Através da internet, da televisão, do rádio e de missionários espalhados pelo mundo, a palavra tem ultrapassado fronteiras e chegado até povos remotos. Isso mostra que a profecia está em pleno cumprimento. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso à Bíblia em diferentes idiomas e formatos. Esse avanço não é apenas fruto da tecnologia, mas parte do plano divino para que todos tenham a oportunidade de ouvir a verdade antes do fim. Esse sinal também nos chama à responsabilidade. Não podemos ser apenas ouvintes, mas portadores da mensagem que salva. Enquanto muitos sinais apontam para o juízo e a destruição, este aponta para a esperança da salvação em Cristo. A pregação mundial do Evangelho é a confirmação de que estamos vivendo os últimos capítulos da história e de que a volta de Jesus está muito próxima.